Olá, meu nome é Valéria, eu sou uma das expositoras do Centro Espírita Caminho da Paz e eu estou muito feliz de estar aqui em mais uma oportunidade para falar sobre o Evangelho de Jesus com vocês. Hoje nossa passagem é sobre João, tão querido, que no capítulo 5 vem nos explicar e nos auxiliar com mais uma das passagens de Jesus. Então, no capítulo de hoje, nós vamos falar sobre o caminho, verdade e vida, que está no capítulo 4, que chama trabalho. Ele foi retirado do capítulo 5 de João, versículo 17, que diz: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Caminho, Verdade e Vida foi psicografado por Chico Xavier e ele foi ditado pelo espírito de Emmanuel. E Emmanuel, nessa obra, ele utiliza de várias passagens de Jesus, né, utilizando versículos dos evangelistas, para trazer para a nossa realidade, né, nos auxiliar na compreensão do evangelho, principalmente porque Jesus falava sobre parábolas e nem sempre era fácil entender naquela época, como ainda não é hoje, muitas das passagens de Jesus. Então vamos entender um pouquinho o que dizia esse capítulo de João. No capítulo 5 de João, quando a gente puxa pelo capítulo inteiro, esse capítulo 5 ele chama Cura do Paralítico da Piscina Probática, né? O que era essa piscina, né? Quando a gente busca uma compreensão maior, né? E aí eu peço desculpas por não pronunciar algumas palavras da maneira correta, né? Porque a gente está buscando informações de uma língua hebraica, mas essa piscina, na verdade, é o tanque de Betesda. Então, eu vou tentar várias vezes, já gravei várias vezes, eu realmente tenho dificuldade de falar a palavra. Mas o que importa? É um local referido na Bíblia, mencionado somente no Novo Testamento, né? Alguns manuscritos antigos utilizam a designação Betsata, né? Que tem uma tradução de Casa das Azeitonas, porque se referiam a esse reservatório de água. Nos tempos bíblicos, esse local havia sido transformado num grande centro de peregrinação para as pessoas que pretendiam obter a cura através dos alegados poderes curativos das suas águas. Talvez essa condição possa explicar o poder, o porquê, né, dessa explicação da designação de Betesda, que significa casa de misericórdia, né? Essa designação popular para o local, ela de Bethsada, visto que esse último lugar tem um significado histórico textual. Esse reservatório ou esse tanque, né, que tem um contexto mais apropriado, digamos assim, ficava perto da Porta das Ovelhas, na zona norte de Jerusalém. E ao redor deste tanque existiam 5 alpendres ou colunatas, né, onde muitos doentes com uma designação que hoje não é politicamente correta, mas só para que vocês entendam como se dizia na época, cegos e coxos, né? Hoje nós dizemos deficientes visuais, né? E com deficiências físicas, mas textualmente eles diziam cegos e coxos, e eles ficavam juntos esperando que as águas fossem movimentadas por anjos, né? Então essa era a compreensão do que diziam, mas quando a gente busca realmente a explicação disso, é porque exatamente a movimentação das águas, né, elas faziam com que houvesse essa alteração. Alguns intérpretes, né, e aí olhando realmente pelo lado histórico, quando nós fazemos pesquisas a respeito disso,
coloca que essas notas explicativas, elas foram colocadas posteriormente por vários historiadores que estudaram tanto a parte geográfica, né, como as movimentações tanto da questão geográfica, né, dessa parte norte de Jerusalém, como também o que os antigos queriam dizer, a cultura popular em relação a tudo isso, né? Então, são debates de biblistas em relação a todos esses contextos. Mas nós, né, quando vamos estudar a Gênese, né, e aí a gente tem no capítulo 15 da Gênese os milagres segundo o Espiritismo, né? Então, no capítulo 15 tem os milagres do Evangelho, e tem no 21, né, no verso 21, curas, o paralítico da piscina. E aí há toda uma explicação em relação a esse capítulo 5 de João. Quando nós lemos na Gênese, no capítulo 5, então há toda uma explicação onde nós entendemos exatamente o que João quis narrar a respeito desta cura que Jesus fez em relação a este homem que esperava. Então, vamos recapitular. Então, estavam todos no norte de Jerusalém, então, numa região de águas, né, nessa piscina probática, onde haviam 5 alpendres, e a movimentação das águas que eram feitas devido a uma questão geográfica, onde torrentes entravam de águas, fazendo com que o fluxo aumentasse repentinamente, de acordo com essa entrada de águas, mas que os antigos daquela época, né, e as crendices populares mesmo, diziam que eram quando os anjos tocavam essas águas se tornavam purificadas e podiam fazer as curas daqueles cegos e coxos. O que aconteciam? Esses corriam porque, teoricamente, naquela cultura, os primeiros a tocarem essas águas seriam curados. Só que, mediante a própria deficiência física que eles tinham, imaginem a dificuldade de um coxo, ou seja, uma pessoa com uma deficiência física, correr quando a água se movimentasse. Ou mesmo de um cego, um deficiente visual, enxergar, né? Ele teria que sentir a vibração para correr em direção a essa piscina. Então, haviam várias dificuldades em relação a tudo isso. Mas João conta que havia um desses deficientes, né, no caso um coxo, um deficiente físico, que há muitos anos, né, então um homem ali há 38 anos, estava esperando pela oportunidade da cura. E Jesus estando lá e vendo, interpelou-o, perguntando se ele queria ficar curado. Então, Jesus o abordou questionando exatamente se o objeto do desejo dele era verdadeiramente a cura. E ao que ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada, e durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Essa foi a resposta do homem a Jesus. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e vai-te. No mesmo instante, este homem se achou curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar. Então, Jesus, quando nós compreendemos, toda a explicação da Gênese, aliás, a Gênese é uma excelente leitura. Eu tive a oportunidade de fazer um curso especificamente, um estudo de obras espíritas, onde a gente tinha um ano inteiro de estudo da Gênese.
Então, esse capítulo de curas, ele é muito interessante, né? Então, ele estava pronto para a cura, né? E Jesus o alerta especificamente para que ele perceba e entenda, para que ele não volte mais a errar, né? Para que ele realmente se livre do que o levou a ter esse mal, para que ele não seja mais efetivamente acometido pelo mesmo erro e volte a sofrer do mesmo mal, que era a consequência deste erro, né, que efetivamente o fazia doente. Ou seja, as nossas doenças, os nossos males, ele efetivamente começam na nossa alma, no nosso espírito, né, para se manifestarem no nosso corpo posteriormente. Então, voltando, né, este homem foi curado por Jesus. Então, o capítulo de João, este capítulo diz respeito a esta cura, né, e a este ambiente ao norte de Jerusalém. E o foco, efetivamente, além de mostrar como foi a exemplificação de Jesus, da transformação, do aprendizado através das provações, né, dos nossos erros, né, de como nós podemos, através das nossas provas e expiações, vencemos nossas más tendências e nossos erros pretéritos e, enfim, curarmos dos nossos males, né, e que foi denominado pelas curas, né, executadas por ele, nós temos a oportunidade de falar a respeito do trabalho ao sábado, né, que Jesus foi tão fortemente contestado pelos judeus na época, né, que foi também motivo da continuidade do capítulo de João, né. Então, esta frase, né, que é objeto da frase do caminho, verdade e vida, e Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora e eu trabalho também, que é o versículo 17 de João, Jesus está falando a respeito das críticas que ele recebia dos judeus por ter feito esta cura num sábado, que era um dia em que não se podia trabalhar. Então, ele continua, né, depois no versículo 18, falando, né, que os judeus tinham ânsia de matá-lo, mas não porque ele quebrantava o sábado, mas também dizia-se porque ele dizia que Deus era seu pai. Né? Então, ele falava: em verdade vos digo que o filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, senão o que vir a fazer o pai. Porque tudo que o pai fizer, o filho igualmente faz, né? Dizendo que Deus trabalha incessantemente, né? E Deus trabalhando incessantemente, não teria por que Jesus não trabalhar também. Então, por isso que Jesus não fazia sequer nenhuma parada no seu trabalho. Jesus trabalhou incessantemente, né, durante a sua estada aqui na Terra. E no caminho Verdade e Vida, Emmanuel, ele aborda exatamente qual é a nossa atitude diante do trabalho, né? Como que nós nos comportamos diante das oportunidades de trabalho que nós temos aqui na Terra. Então, diante de tantas possibilidades que nós temos no capítulo de João, Emmanuel se ateve a esta parte do Evangelho, onde Jesus fala: se Deus trabalha continuamente, por que não hei eu de trabalhar também? E aí, repito esta pergunta em reflexão própria, para que você aí do seu lar ou do seu trabalho, onde você estiver ouvindo esta preleção, que você reflita também. Se Deus trabalha continuamente, se Jesus, seu filho, assim como nós somos filhos de Deus, que veio aqui à Terra para sermos auxiliados por Ele, governados por Ele,
e ele ser nosso caminho, verdade e vida, seguir de exemplo para nós. Também trabalhava continuamente, sem queixumes e sem reclamações. Então eu faço essa mesma pergunta a mim mesma para que vocês possam também fazê-la a vocês mesmos como reflexão. Se meu pai obra até agora, e eu? O que eu faço? Então, para que possamos fazer uma reflexão, né, independente das dificuldades, das adversidades, dos impedimentos, das complexidades da vida que nós temos. O que nós temos feito para trabalhar da melhor forma possível. E eu digo o trabalho sob todas as óticas. Vejam, nós temos a oportunidade do trabalho em nossos lares físicos, aqui nas nossas famílias, onde nós podemos, com amor, buscarmos o melhor ambiente possível, não sob a ótica doentia da limpeza, né? Hoje, até estudada pela psicologia, né, como uma mania de limpeza, no sentido até que deixa de ser saudável, né, porque torna-se uma mania, uma obsessão. Mas é importante sim manter um ambiente limpo e organizado de forma saudável para que possamos efetivamente manter a nossa mente saudável também. Quando estamos num ambiente bagunçado ou em um ambiente poluído, a nossa mente trabalha de maneira bagunçada, desorganizada e também poluída. Então, é importante manter o nosso lar e o nosso ambiente de trabalho limpo e organizado, né? Isso é importante. Quem é pai e mãe sabe dessa organização contínua de direcionamento aos filhos sobre manter guarda-roupas, gavetas e organização. Por quê? Porque é um direcionamento importante para que os nossos filhos possam efetivamente manter também a organização em suas rotinas. Isso é realmente importante. Mas também falamos das organizações das nossas rotinas profissionais. A procrastinação é algo cada vez mais comum, principalmente por causa das mídias que vem atrapalhando as rotinas de trabalho, mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, várias mídias que acabam atrapalhando as rotinas de trabalho e acabam desorganizando todas as rotinas e todas as tarefas que devem ser entregues e no prazo e com as qualidades devidas. Será que enquanto profissional eu estou fazendo o meu melhor e entregando a minha melhor qualidade de trabalho? Muitos hoje estão trabalhando em home office, né? Houve uma mudança na metodologia do trabalho, muitos hoje estão trabalhando em casa e é necessário uma disciplina ainda maior, né? Porque com a rotina da casa, o barulho, mais pessoas em casa, barulho de panela, de caminhão passando ou de vizinhos, enfim, tantas interferências e ruídos externos que podem atrapalhar a qualidade e a produtividade. Então, há uma necessidade de disciplina ainda maior em relação a isso. Então, o quão dedicado eu estou em relação a isso? Mas em relação ao nosso trabalho enquanto seres humanos, enquanto colaboradores da nossa sociedade, para um ambiente cada vez mais qualificado energeticamente, o quanto eu evito fofocas, o quanto eu evito compartilhamento de fake news ou de notícias que eu não tenho certeza que são verdadeiras, reais, qualificadas ou mesmo boas, né? Se são agradáveis ou se aquilo efetivamente vai ajudar alguém, ou se são bobagens de conteúdo jocoso. Então, importante o meu trabalho enquanto cidadão ou cidadã cristã
no compartilhamento de informações. E, quiçá, eu possa me preocupar com o meu trabalho enquanto irmão e irmã caridosa, auxiliando as pessoas que mais precisam de ajuda, né? O centro espírita que precisa continuar pagando as suas contas, a necessidade de auxílio de creches, de orfanatos, de diversas instituições sem fins lucrativos que precisam manter os seus funcionamentos, que mesmo com essa pandemia que continua nos assolando e nos preocupando, elas ainda mantêm suas portas abertas ou o seu funcionamento, seus pagamentos de aluguel, a sua necessidade de conservação e limpeza, né? Quantas ONGs ainda continuam trabalhando e necessitando de apoio e esforço, ou quantas famílias que ainda, diante dessa situação, que tiveram seus pais ou mães responsáveis pelo pão de cada dia, desempregados e que precisam de uma cesta básica, de um apoio financeiro ou de uma ajuda extra para pagar uma luz ou um gás, por exemplo. Então, às vezes nós nos colocamos numa situação de dificuldade perante tudo que estamos vivendo, e eu não menosprezo ou diminuo as dificuldades que cada um de nós vive, porque sim, elas estão realmente complicadas e vêm se complicando, mas eu coloco um momento de reflexão do capítulo 5 de João e esse capítulo 4 do Caminho, Verdade e Vida, para que pensemos exatamente na oportunidade que Jesus nos dá com essa cura, para que nós reflitamos, assim como ele pediu para que aquele deficiente físico, para aquele coxo que ele curou, para que não pequemos, não erremos, não forcemos novas situações para que novas dificuldades venham a nos acometer. Para que possamos nos modificar internamente, para que possamos superar as nossas barreiras pessoais, nossos erros repetidos ao longo dos tempos, de encarnações em encarnações ou ao longo dos últimos anos, mas para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas más tendências e nos modifiquemos, porque hoje nós precisamos melhorar enquanto pessoas. E o trabalho, sim, o trabalho no nosso seio doméstico, o trabalho no nosso ambiente profissional, o trabalho em sociedade é sim a nossa oportunidade de exemplificarmos o amor que Jesus nos ensinou em sua passagem na Terra, o seu evangelho de amor. Todas as suas lições, todos os seus ensinamentos podem e devem ser aplicados no dia a dia. E nós temos oportunidade de trabalhar todos os dias, sábados, domingos, todos os dias, todas as horas são momentos da gente esticar a mão, ajudar sem queixumes, sem reclamações. Porque nossas dores e nossas adversidades, por maiores que sejam, ainda nos permitem termos empatia, sermos bons, sermos solidários e esticarmos a mão para ajudar o nosso próximo. Que haja sempre a boa vontade em cada um de nós, que a fé floresça e engrandeça a nossa capacidade de olhar além de nós mesmos, que combatamos o nosso egoísmo e o nosso orgulho com todas as nossas forças, porque este é o tempo, agora é o momento de amarmos e sermos melhores. Melhores do que nunca fomos antes. Que a nossa fé aumente a cada dia, que a nossa esperança não nos falte, que sejamos melhores a cada dia
e que Deus esteja conosco, aumentando a nossa capacidade de amar, de perdoar e de servir. Porque Ele é conosco, Ele trabalha sempre e não há de nos faltar. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz. E muito obrigada.